Meus irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 6. E nós vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, 9 e 10. Vocês conhecem, provavelmente podem citá-lo, sequer sem abrir a Bíblia, mas abra mesmo assim, para ganhar experiência e ganhar gosto. Diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Você pode se assentar? Hoje nós vamos falar sobre comprometimento com o reino. E nada melhor do que começar a nossa fala evocando este parágrafo ou esta frase que está inserida dentro de um dos ensinamentos de Jesus, talvez o mais conhecido e o mais replicado deles, que é quando Jesus está nos ensinando a orar. Ele nos diz: olha, quando vocês orarem, não sejais como hipócritas ou como fariseus, que oram de pé, em voz alta, para que os homens vejam que eles estão orando. Eles buscam uma recompensa terrena, humana, um reconhecimento dos homens, isso eles já têm. Mas vocês, quando orarem, entre no vosso quarto, feche a vossa porta, ore ao seu Pai que vem em secreto, e a recompensa virá do vosso Pai, que enxergará a sinceridade do seu coração nas suas orações. E quando vocês orarem, não se prendam a repetições tolas que não chegam a lugar algum, mas eu vou dizer a vocês alguns elementos necessários na vossa oração. Então Jesus nos ensina a toda vez que orar, ter consciência que nós estamos na posição de filho e que Deus é o nosso Pai. A toda vez que orar, pedir perdão pelos pecados e ao mesmo tempo colocar diante do Senhor a generosidade do nosso coração para também perdoar. Jesus nos ensina a, nas nossas orações, buscar o pão nosso de cada dia, é o hoje, tendo a certeza que do amanhã o cuidado virá de Deus. E no contexto que nós vamos ministrar hoje, a frase mais importante, Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus, com a consciência de que o reino pertence a Deus, que a vontade predominante nas nossas vidas precisa ser a vontade de Deus. E que se quisermos chegar a algum lugar, sermos alguém, termos alguma relevância além do que é visível e carnal, é necessário fazer parte de um reino espiritual e se sujeitar à vontade daquele que pode e sabe todas as coisas. Venha a nós o teu reino. Irmão, o que é um reino? Reino, basicamente, um país, um estado, governado por um rei ou uma rainha, uma monarquia, conjuntos de súditos de uma monarquia que obedecem às regras criadas por um rei, por um imperador, por um soberano. Humanamente falando, reino demanda a ideia de alguém que manda e todo mundo obedece. Tem um ditado muito popular, às vezes a gente usa lá no ambiente de trabalho: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é reino. Se você está debaixo da autoridade de um rei, você não questiona o rei, mesmo você não gostando das decisões dele. Mas ai de quem discorda do rei. Então muitas vezes o súdito ele vive uma vida de aparência,
ele emula algum gosto para se encaixar dentro da vontade do seu rei. Se o rei baixar um decreto que todos devem andar de branco, você pode odiar o branco, mas você vai andar para agradar ao seu rei. Esse é o conceito de reino. Pelo menos os reinos humanos. É assim. Você precisa obedecer. Não importa o que você pensa, o que você acha, o que você concorda ou deixa de concordar, o que você gosta ou deixa de gostar. Se eu obedecer, se eu fizer um tipo, se eu fizer uma figura, está tudo certo. Eu só preciso obedecer. Eu só não posso me opor. Pois bem, mas aqui nós não estamos falando de reinos da terra, nós estamos falando do reino dos céus. E o reino dos céus tem uma particularidade que o difere e muito dos reinos da terra. Havia um homem, Evangelho de Mateus capítulo 3, o nome deste homem era João. Ele era a voz que clamava no deserto, cumprindo as palavras do profeta Isaías. Ele veio aplainar os caminhos para quem viria antes dele. E João tinha uma mensagem dura, severa. A mensagem de João era difícil de digerir. Ele pregava aqui, no talo. Ele era verborrágico, explosivo. Ele apontava o dedo para os seus ouvintes e dizia: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira, da justiça divina? Pois o machado já está na raiz da árvore. Ele vai cortar a árvore, ele vai jogar a árvore no fogo e queimá-la. Mas o ponto mais importante da mensagem de João era que dentro desse contexto de julgamento, ele dizia: mas arrependei-vos, porque está chegando até vocês o reino dos céus. Capítulo 4 do mesmo Evangelho, Mateus. Jesus é batizado por esse João. Ele vai ao deserto, é tentado no deserto. Ele volta do deserto, cheio do Espírito Santo. Vai para Galileia e começa a fazer a obra do Pai. Antes de chamar os seus discípulos, antes de curar os enfermos, antes de ressuscitar mortos, ele começa a pregar. E sabe qual é a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus baixa o tom da mensagem, ele é mais amável. A voz dele soa mais doce. Mas a mensagem de Jesus é a mesma mensagem de João, seu precursor. A mensagem que dá início ao cristianismo. A mensagem que dá origem a tudo que a gente acredita e tudo que a gente busca. E a mensagem é: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Quem quer fazer parte do reino dos céus diz amém. Reino do céu, irmão, não é amor e fé. Amor e fé é uma igreja, e essa igreja trabalha para o reino. Reino dos céus, o reino de Deus, não são os evangélicos, são os salvos em Cristo Jesus. São os que creem que Jesus é o Filho do Deus vivo. São os que creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por fé recebem o perdão dos seus pecados através da graça e passam a praticar os ensinamentos de Jesus, obedecer a palavra de Deus. Então estes entram no reino. Mas o reino é maior. O reino de Deus inclui os patriarcas que vieram antes de nós. O reino de Deus inclui os seus anjos. O reino de Deus inclui os arcanjos, os querubins, os serafins, os seres viventes. Aqueles que foram antes, os que estão aqui, os que virão depois. O reino de Deus é algo grandioso. E ele é trazido até nós.
para que nós partilhemos das mesmas experiências que os anjos partilham, para que nós sintamos a presença de Deus como os 24 anciões sentem. A Bíblia diz que a alegria deles por estar diante de Deus é tão grande que eles tiram as suas coroas e o tempo todo eles ficam diante do trono dizendo: Santo, 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 Santo. E essa alegria é a mesma que pode ser sentida por aqueles que entram no reino. Mas para entrar no reino, pré-requisito: arrependei-vos. E arrependimento é uma palavra que a gente conhece, é um termo que a gente domina, mas que muitas vezes, e eu digo por mim, a gente tem dificuldade de explicar. O que é arrependimento? O que quer dizer essa palavra? O que Jesus está dizendo para mim quando Ele prega: arrependei-vos? O que João queria dizer aos seus ouvintes quando ele diz: arrependei-vos? No texto bíblico, existem 3 palavras que são usadas para descrever arrependimento. Meu hebraico não é lá essas coisas, na verdade não é coisa nenhuma, então me desculpem a pronúncia. Mas a primeira delas é nashum, que faz referência a se sentir triste, contristar-se, algo que a gente também pode dizer quebrantar-se. A segunda palavra é shayub, mudar de direção, voltar-se, retornar para algum ponto onde teve-se um desvio. E a terceira palavra, que é a usada pelos evangelistas, metaneó, ou em grego, metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Eu me entristeço pelo que eu fiz, eu me entristeço pelo que eu fui, eu me entristeço pelas minhas práticas, eu sinto a necessidade de mudar a rota da minha vida. Não é esse caminho. Esse caminho não está me levando a lugar nenhum. Não é por aqui que eu tenho que seguir. Não é por aqui que eu deveria seguir. Aqui eu me divirto, mas depois eu choro. Aqui eu sinto alegria, eu sinto prazer, eu tenho felicidade. Mas quando todo mundo vai embora, o que sobra é tristeza, é vazio, é lamento. Está errado. Eu preciso dar um novo rumo. Então eu tenho uma mudança de mente, de pensamento. Eu preciso morrer para que Jesus viva em mim. Eu preciso crucificar o velho homem, deixar ele lá e passar a viver uma vida onde Cristo seja o centro, Cristo seja a essência, Cristo esteja presente. Quando eu abro os meus olhos, eu enxergo os seus olhos olhando para mim, e quando eu vá dormir, seja a última coisa que meus olhos vejam antes de se fechar. E enquanto eu durmo, eu tenho a certeza que Ele está velando os meus sonhos, e nos meus sonhos Ele também está presente. É viver para Jesus, por Jesus, todos os dias, todas as horas. Eu me arrependi, eu mudei a minha mente. Eu quero entrar no reino, mas para entrar no reino, eu não vou entrar lá porque o rei me obriga. Eu vou entrar lá porque eu quero servir ao rei. Você entendeu qual é a diferença? Os reinos humanos você serve por obrigação. O reino de Deus você serve por amor. Você escolhe servir. Eu quero fazer parte. Ninguém pode te obrigar. Não é por força, não é por violência, é movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo só consegue te mover se você se contristar, se você entender que precisa mudar a rota, e se você permitir que a sua mente seja lavada pelo sangue de Jesus, transformada
pelo Espírito Santo e consagrada ao Senhor nosso Deus. Conselho de Paulo para você em Filipenses 4:8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se traz edificação, é nessas coisas que você deve pensar. É aqui guia todo o restante. A gente tende a dizer que estamos apaixonados porque sentimos no coração, mas não é, é aqui. Tudo é aqui. E se isso aqui não sofrer uma mudança profunda, não ser entregue ao Espírito Santo para que Ele transforme os nossos pensamentos, o restante também não vai bem. Quer fazer parte do reino? Você precisa pensar como um súdito do reino. E o reino é o reino de Deus. Então você tem que pensar dentro de um pensamento divino. O reino é o reino dos céus. Então você tem que pensar como o céu pensa. E aí que está o problema. Porque o céu pensa diferente da gente. Vou além. O céu pensa diferente do mundo. E quem molda os nossos pensamentos, infelizmente, é o mundo. São as nossas conexões. É a nossa rede de contatos. São os nossos amigos. Se você começar a andar com gente que não tem compromisso com Deus, o seu comprometimento com Deus vai ser afetado. Se você andar com gente que não está nem aí para o reino de Deus, você vai perder o interesse no reino de Deus. Irmão, mas se você andar com gente que o tempo todo está falando de Jesus, que o tempo todo está transmitindo Jesus, que o tempo todo está passando algo de bom para as pessoas, dizendo para as pessoas com as suas atitudes, com as suas palavras, sejam ativas ou subjetivas, que Jesus existe, que Jesus é real, então você também vai ser alguém que em tempo integral vai estar próximo de Jesus. Ande com quem te ajuda a olhar para cima, irmão. Você foi chamado para ser um peixinho, um lambarizinho, nadando contra a correnteza, contra os cardumes. Isso não é fácil. Você vai passar pelos cardumes e eles vão dizer para você: você está errado, você está passando vergonha, você está perdendo tempo, está todo mundo indo para lá, você está indo na direção contrária. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: toda correnteza leva para baixo e você precisa ir para cima. Então nade contra a correnteza, nade contra os cardumes, mas nade na direção do reino de Deus. E o reino de Deus vai falar umas coisas para você meio fora da caixinha. Por exemplo, dentro do reino, felizes são os que choram. Faz sentido isso? Faz. Porque quem chora no reino é consolado pelo rei. Sabe outra coisa? Ainda mais difícil do que ser feliz enquanto está chorando? Amai, dói, não dói? Já tem gente que faz assim: amai os vossos inimigos. E aí? Como é que eu faço isso? Irmão, isso é pensamento do reino. Não sou eu que estou inventando. É a legislação do reino. É por isso que é preciso uma metanoia, uma transformação de mente, porque pela mente humana é impossível amar os seus inimigos, mas pela mentalidade do céu, a gente tem um exemplo de Jesus na cruz, braços abertos, dizendo: Pai, perdoa-o, porque eles não sabem o que fazem. De Jesus na cruz, olhando para um algoz, um malfeitor que está do seu lado,
E aquele homem olha para ele e fala: lembra de mim quando entrares no seu reino. E ele fala: hoje estarás comigo no paraíso. Faz sentido? É justo? É o pensamento do reino. Ame o vosso inimigo. Ore por quem fala mal de você. E não é para orar para Deus matar, não, irmão. Tinha um hino bem pentecostal que dizia assim: tenha dó Jesus, tenha dó Senhor, prepare e leva. Aquele crente falador. Não é essa oração, não. Senhor, o fulano está falando mal de mim, abençoa ele. É o reino. Sabe o que mais o reino diz? Não andes ansiosos pelas vicissitudes da vida. Isso é tão fácil de falar, mas é tão difícil de viver. Não se preocupa com o que vai comer, não se preocupa com o que vai vestir, não se preocupa com a sua segurança, não se preocupa com essas coisas. Como que não vamos preocupar? Mas é um pensamento do reino. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos estavam preocupados com isso. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Jesus falou: para de se preocupar com isso. Olha para os lírios do campo. Não sabe costurar, não vão na loja. Vocês já viram algum rei mais vestido, bem vestido do que um lírio do campo? Já viram alguém que se veste melhor do que uma rosa? Sabe quem veste o lírio do campo? O vosso Pai que está no céu. Olha os passarinhos, sabem plantar? Batem cartão na empresa? Não. Passam fome algum dia? Não. Quem cuida deles? Vosso Pai que estás no céu. Ou vosso Pai veste os lírios do campo, dá de comer aos passarinhos. Ele não vai cuidar de vocês? E aí Jesus diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e aí estas coisas que tanto preocupam vocês, Deus vai prover. Quer que eu provo para você que Deus está sendo fiel na sua vida? Você começou a fazer esse projeto de vida, está aqui, às vezes vem contra a vontade, o cansaço bate. Fala a verdade, tem dia que é difícil. Mas você vem, está buscando o reino. E Deus fez uma promessa para quem busca o reino: estas coisas vos serão acrescentadas. Alguém bebeu água aqui hoje? Se você bebeu água, diz amém. Se você almoçou, jantou, tomou um cafezinho da tarde, o café da manhã, diz amém. Pelo que eu estou olhando aqui, está todo mundo vestido, amém? Busca o reino, e essas coisas o Pai vai prover para vocês. Deus está sendo fiel. O pão nosso é isso. Deus tem cumprido. Às vezes não tem muito, mas tem. Às vezes você queria outra coisa, mas o que você precisa, Deus está dando. Então não se preocupe tanto. Isso eu estou falando para mim, tá? Não é para você não, estou falando para mim. Não se preocupe tanto. Não ajunteis tesouros na terra. Quando vocês forem perseguidos, injuriados, sabe o que vocês vão fazer? Pensamento do reino. Ir para a rede social, escrever um textão, ligar para o pastor Ricardo, para a pastora Edete, entregando quem está falando mal de você, quem está te perseguindo. É isso que é para fazer? Não. A Bíblia fala: quando vocês forem perseguidos, louvem ao Senhor. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, seja sal do mundo, seja a luz da terra. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o teu próximo como você ama você mesmo. São regras do reino, e não são fáceis de serem cumpridas. Mas não se entra no reino se você não se sujeitar a elas. E para se sujeitar a elas, a mente precisa mudar. Pare
de olhar o teu inimigo como teu inimigo e comece a olhá-lo como alguém que precisa da misericórdia de Deus e ore por ele. Pare de olhar para o que você não tem e comece a olhar pelo que você tem. E ao invés de murmurar pelo que te falta, comece a ser grato pelo que Deus te proveu. A vida está muito pesada. Jogue fora os pesos da vida e tenha consciência que o discípulo só precisa carregar o peso da cruz. E que mesmo carregando o peso da cruz, que é o único jugo imposto sobre um discípulo, você tem que lembrar que Jesus prometeu que ia caminhar ao teu lado e ia dividir o jugo com você. Jugo é uma peça, também chamado de canga, que junta dois bois, um no outro. Um boi mais experiente, um boi menos experiente. O fazendeiro vai lá e coloca uma canga nos dois. Eles vão ter que dosar a caminhada. O mais experiente vai dar experiência para o mais novo vai segurar um pouco o experiente. Eles vão ter que ajustar o passo. Jesus, irmão, está dizendo assim para você, espiritualmente falando: eu me liguei a você e nós vamos caminhar junto. Eu vou te puxar para você andar no meu ritmo, mas se você não conseguir, eu vou diminuir a minha passada, mas do seu lado eu não saio. Às vezes nós somos como Jairo, irmão, precisando que o nosso milagre aconteça, que a nossa filha seja curada, e nós estamos apressados, puxando Jesus pela mão. Só que às vezes nós somos a mulher do fluxo de sangue lá atrás, andando a passos lentos, doloridos. E o mesmo Jesus que acelera para socorrer quem está lá, ele também fala: epa, vou diminuir os meus passos porque alguém precisa me alcançar. Oh, irmão, mas Jesus não abre mão de caminhar do teu lado. O reino dos homens prioriza o presente. O reino de Deus prioriza o que é futuro. O reino dos homens prioriza o que é material. O reino dos céus prioriza o que é espiritual. O reino dos homens prioriza o que você tem, mas o reino dos céus está interessado em quem você é. E ser é mudar, deixar de ser quem eu era e passar a ser quem Ele espera que eu seja. E aí vem a pergunta: quem eu sou no reino? O que eu faço nesse reino? Bom, não preciso dizer que desse reino você é um servo. Quem quiser ser o maior tem que ser menor. Não há maior honra do que servir. Eu sou servo, sou súdito, respeito a autoridade do meu reino e vivo sobre as leis desse reino. Só que eu ainda não tomei parte, fisicamente falando, deste reino. Porque embora eu esteja buscando o reino que é espiritual, eu ainda estou preso a esse reino carnal. Jesus dizia: o meu reino não é desse mundo. Nós sabemos disso, nós sabemos que o nosso lugar é num reino que transcende, mas nós ainda estamos aqui. Enquanto eu estou aqui, o que eu sou para o reino? Bom, a Bíblia diz que você é embaixador. Sabe o que é embaixador? Representante de um reino enquanto você está em outro reino. Eu faço parte de um reino,
mas neste momento eu estou num reino que não é meu. Mas mesmo estando num reino que não é meu, eu vou representar o reino a qual eu pertenço. Palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Leia 2 Coríntios capítulo 5. Paulo está dizendo assim: ainda que esse tabernáculo carnal, corruptível, essa carcaça humana, ela se desfaça, ainda vai persistir uma edificação eterna e espiritual, incorruptível, que é o que nós somos de verdade. Porque tudo se fez novo na nossa vida. Cristo chegou e mudou tudo em nós. E aí no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nós suplicamos, reconcilie-se com Deus. Você entendeu esse versículo? Volta ele lá para nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Cristo, estamos trabalhando para o reino fora do reino, e por nosso intermédio, Deus está fazendo um apelo aos homens. Por amor de Cristo, nossa vida, nossa missão é suplicar para as pessoas: reconciliem-se com Deus, que é outro modo de dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Oh irmão, Cristo colocou nos seus lábios a mesma mensagem que ele pregou. Eu vim numa geração, a gente era apaixonado pelos grandes pregadores pentecostais. A gente queria pregar igual Gilmar Santos, Takayama. Hoje o pessoal quer pregar igual Fiuza, David Leonardo. Irmão, Jesus colocou na sua boca a mensagem que ele ministrava. Eu não sei se você vai pregar igual o fulano de tal, mas eu sei que você pode pregar igual a Jesus. Arrependam-se, o reino de Deus está chegando. Você trabalha para o reino. E quem trabalha para o reino não tem férias, não tem folga. Você tem folga da sua empresa, você tem folga do seu trabalho, você tem folga da sua faculdade, você tem folga da escola. Do reino não. Ah, agora eu vou para a praia. Tá bom, você vai para a praia, mas você vai para a praia como embaixador do reino. Estou na academia, embaixador do reino. Estou no meu trabalho, embaixador do reino. Você não tem folga. Esses dias a gente estava jogando futebol, o pastor Ricardo falou para mim uma palavra. Ele disse: eu digo para os meninos, a gente tem que ter postura aqui, porque tem sempre alguém olhando o nosso comportamento. E tinha mesmo. Uma brincadeira, uma descontração, mas estávamos a serviço do reino. Fui cortar o cabelo a serviço do reino. Fui fazer a unha a serviço do reino. Fui no supermercado a serviço do reino. Você nunca sabe quando uma alma desesperada por Deus vai se aproximar de você. E isso precisa te imbuir de uma responsabilidade imensa. Vou nem olhar para a Valquíria, porque ela já ouviu essa história 1 milhão de vezes. Mas Deus mandou falar ela de novo e eu vou falar. Eu já era presbítero da igreja. E eu me debrucei sobre uma questão teológica que colocou dúvidas na minha cabeça. Não que ela não seja importante, mas hoje eu vejo como que era pequena perto do que aconteceu. E por causa daquela dúvida eu falei: eu não vou na igreja, porque se o pastor der oportunidade para mim, eu posso estar falando uma coisa que eu não estou acreditando, que eu estou em dúvida, eu não vou na igreja hoje. Eu não fui na igreja. Passou mais uma semana, eu também não fui na igreja. Passou outra semana, eu não fui na igreja, irmão. Passou um mês, eu não fui na igreja.
O problema não é vir na igreja. O problema não é não vir na igreja. O problema maior é que quando você corta a comunhão, você corta a comunhão com o reino também. Essa vida devocional é super aconselhada pela Bíblia. Orai uns pelos outros, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Caminha no mínimo em dois, porque se um cair, o outro o ajuda a levantar. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que vocês possam sarar. Isso aqui precisa. Mas eu cortei isso aqui, e lá em casa eu cortei também. Porque o verdadeiro súdito do reino, ele não está manifesto em quem senta nesse banco, está no secreto. Só que a falta de beber, a falta de comer do que vem de Deus, foi deixando a minha alma raquítica e seca. 2 meses sem ir na igreja. 3 meses sem ir na igreja. 4 meses sem ir na igreja. Eu morava do lado da casa da minha sogra. Um dia eu estou em casa, e eu nunca vou me esquecer disso, eu estava assistindo Dança dos Famosos, no domingo à noite, ao invés de vir para o culto. Eu escuto batendo no portão da casa da minha sogra. Desesperado. Ao abrir o portão para ver quem era uma moça, descabelada. Um olhar aflito. Ela olha para mim e fala assim: é aqui que mora a mulher que é crente? Eu falei: é. Por quê? Ela falou: lá em casa está um negócio muito estranho. Minha mãe está falando com uma voz grossa, ela está quebrando as coisas. Ela está falando como se não fosse ela está falando que ela vai matar todo mundo lá, que ela vai matar ela, que vai matar todo mundo. Tá, os homens tentando segurar ela joga os homens tudo longe, ninguém consegue segurar a mulher. Aí alguém disse para nós: para resolver isso aí tem que chamar um crente. Irmão, entenda uma coisa: quando uma pessoa vem atrás de um crente, ela não está querendo você não, ela está querendo Jesus. Quando ela vem atrás de você, ela não está precisando de você não, ela está precisando de Jesus. Não é porque você é bom não, é porque Jesus é bom na tua vida. Aí vem a tua responsabilidade com o reino. Irmão, e eu ali estou há 4 meses de férias do reino. Sabe o que eu tenho para oferecer? Nada. Você acha que eu sou besta, irmão? Eu leio a Bíblia, conheço as histórias. Teve discípulo que foi expulsar demônio e não conseguiu. Jesus falou: falta oração, falta jejum, falta consagração. Teve uns camaradas que aprenderam com Paulo, chegaram lá e falaram: nós aprendemos com Paulo. E o demônio falou: Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu conheço, vocês são quem? E tiveram que correr. Eu estou sendo irresponsável para com o meu chamado há 4 meses. Estou fora do reino. E aquela moça disse para mim: e o marido dela? Eu falei: o marido dela foi na igreja também. Ah, irmão, ela fez a pergunta que me arrebentou. Ela falou assim: mas não tem nenhum outro crente que pode ir lá? Irmão, eu nunca senti uma tristeza tão grande na minha vida. Tristeza de alma, não. Senti a dor do luto. Mas essa é uma dor diferente, porque ela é uma dor do espírito. E eu só disse para ela, com a voz embargada já: não tem, porque todos os crentes que eu conheço estão na igreja. Irmão, eu não sei o que aconteceu com aquela moça, eu sei o que aconteceu comigo, que eu entrei para dentro da minha casa e caí de joelho na sala. Eu vivi na minha vida o Nachum, porque como eu chorei. Eu vivi na minha vida o Chayubi, porque eu disse: eu preciso voltar, eu preciso me reconectar. E eu vivi a metanoia.
Deus, eu te entrego de novo os meus pensamentos. A minha vida não vai ser guiada pelas dúvidas. A minha vida vai ser guiada pela certeza que Tu és o meu Senhor. Irmão, e Deus é tão bom que na semana seguinte, mesmo contra a minha vontade, eu estava no altar da igreja, pregando a palavra do Senhor, com a mesma convicção que eu tinha antes. Não dá para brincar de fazer parte do reino, porque as pessoas conhecerão o reino através de você. Mas se você não tiver no papel de embaixador do reino, com as suas credenciais ativas, o que você tem a oferecer? O reino de Deus, ele é espiritual, e você o sente na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Nós ainda estamos vivendo por fé e não por vista. Mas o reino de Deus, em breve, ele vai se tornar algo real, físico, tangível. Eu quero concluir essa ministração evocando as palavras do profeta Isaías. Os judeus daquele tempo, eles tinham algumas preocupações que ficam muito explícitas nos textos de Isaías. Eles estavam preocupados com secas prolongadas, eles estavam preocupados com colheitas improdutivas, eles estavam preocupados com doenças congênitas, com as ameaças estrangeiras, com os perigos da estrada, com os assírios e com os caldeus, com os lobos, com os chacais, com as cegueiras e paralisias e lepras, com as estiagens, com as pragas nas lavouras. Era a preocupação deles, basicamente: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Tem algum lobo ali na esquina me esperando? Será que eu vou ter felicidade nessa vida? São as mesmas coisas que a gente se preocupa. Isaías, irmão, ele falou sobre a chegada do Messias. E ele disse que o Messias viria, lá no capítulo 53, para ser um sofredor. Que o Messias levaria as nossas pisaduras sobre ele. Que nós seríamos sarados pelo sofrimento imposto ao Messias. Que ele seria moído pelas nossas transgressões. Que ele pagaria o preço pelos nossos pecados. E se o Messias sofreu, como é que eu acho que nessa vida leve, passageira, eu não vou sofrer também? Quando eu escrevi um livro chamado Para Onde Vão as Lágrimas, teve uma pessoa que disse assim para mim: eu não vou comprar o seu livro porque eu não acredito nesse negócio que crente tem que chorar. A partir do momento que Jesus entra na vida da gente, a gente não pode sofrer mais. Eu me lembro de ter uma conversa muito longa com esse rapaz, dizendo: ei, o que Jesus muda na nossa vida é a perspectiva. No mundo ainda vamos ter aflição. Para ter um Jesus que cura, nós temos que ficar doente. Para ter um Jesus que provê, nós temos que ter escassez. Para ter um Jesus que consola, nós temos que chorar. Faz parte. Jesus veio, enquanto ele esteve aqui, ele nos apresentou o reino. E o reino é espiritual. Nós estamos vivendo o tempo da parcialidade. Paulo diz que nós vemos as coisas espirituais como se fosse um espelho embaçado, enigma. É só uma silhueta. É por isso que nós precisamos de profecia, de revelação. É por isso que todo domingo o pastor está aqui ministrando. Mas Paulo também diz que vai chegar um tempo onde o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E que nós vamos conhecer a Deus com tanta clareza quanto Ele nos conhece. E nesse tempo não vai precisar mais de profecia.
profecia, não vai mais precisar de visão, não vai precisar de revelação, porque nós vamos falar face a face com o Senhor. E que nesse tempo vai permanecer até 3 coisas do que nós temos hoje: fé, esperança e amor. Então hoje o reino de Deus para nós é a base da nossa esperança. Ele é crido pela nossa fé e vivenciado através do nosso amor. Amor por Cristo e amor pelas almas. Mas esse Jesus que veio e nos apresentou o reino, nasceu, desenvolveu o seu ministério, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia e subiu. Mas prometeu voltar. Não, e quando ele voltar, ele não vai voltar para nascer numa manjedoura. Ele não vai voltar para nascer cercado de cabritinhos e ovelhinhas. Ele não vai voltar para andar descalço pelas ruas da Galileia. A Bíblia diz que ele vai descer com poder e glória, revestido de autoridade. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai rachar. Junto com ele estarão os seus anjos, e junto com ele estará a sua noiva. Você vai estar do lado dele. E quando ele retornar, revestido de autoridade, com poder e glória, o reino que nos é apresentado e que vivemos ele hoje no espiritual, será implementado em toda a terra, e todo olho verá, e toda língua confessará que ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará, nações, tribos e línguas, reis e poderosos da terra subirão a Jerusalém e se ajoelharão diante do trono do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo. E nós estaremos ao lado dele neste tempo. Mas para viver a implementação plena do reino, nós precisamos fazer parte do reino que hoje é espiritual. E um reino espiritual não nos priva das nossas dores. Mas sabe o que vai acontecer? Quando o reino de Deus for implementado sobre toda a terra. Capítulo 35 de Isaías diz assim: as mãos outrora cansadas se renovarão em forças. Os joelhos outrora vacilantes terão vigor e firmeza. Os corações sofridos serão restaurados pela salvação do Messias. Deus virá, tudo se fará novo. E me permita ser um pouco poético ou profético, uma poesia profética ou um poema profético, porque a palavra diz assim: flores nascerão nos desertos, e a terra ressequida produzirá pomares. Os olhos dos cegos serão abertos, os surdos ouvirão, os mudos cantarão, e os paralíticos saltarão de alegria. Rios nascerão no Atacama, fontes irromperão no Kalahari, o deserto se transformará em manancial, as areias escaldantes vão dar lugar a lagos, os caminhos serão aplainados, nos covis dos chacais brotará pastos para as ovelhas, nenhum animal te espreitando no meio do caminho, nenhum leão esperando você sair na segunda-feira. Isaías termina dizendo: uma vereda destinada apenas aos santos, os mesmos
que o Senhor resgatou das garras dos seus opressores e dos sentimentos perniciosos. Vocês, que vivem o reino no Espírito, que estão comprometidos com o reino que nos foi apresentado, agora vivendo um reino implementado, implantado pelo Messias Todo-Poderoso. Para vocês, há uma promessa: entraremos em Sião, cantando de alegria. E a alegria que tomará conta das nossas almas será duradoura, como uma coroa nas nossas cabeças. O júbilo e a alegria se apoderarão de cada um de vocês, e de vocês fugirá toda a tristeza e todo o lamento. Você pode se colocar de pé? Irmão, por conta própria, pelas nossas próprias forças, a gente não conseguiria acessar o reino. Então Jesus veio e trouxe o reino para nós. Uma vez eu tentei descrever o que Jesus fez, e a única imagem que me veio na cabeça enquanto eu escrevia, irmãos, era uma fossa gigantesca, fossa mesmo, gigantesca, que foi inaugurada no dia que Adão comeu um fruto que não deveria lá no Éden. E desde então, irmãos, passados milhares e milhares de anos da história humana, tudo que o homem fez de mal, toda a violência do homem, todos os erros da humanidade, todas as nossas culpas, tudo aquilo que você já fez e que depois você olhou no espelho e sentiu vergonha, tudo aquilo que você já fez e depois você chorou, entristecido, envergonhado, tudo aquilo que você fez e deseja que ninguém nunca saiba, tudo isso foi jogado dentro dessa fossa. E ela foi enchendo. E no meio dela eu imaginava como se fosse uma escada. Só que em cada degrau dessa escada, irmão, tem espinho, tem caco de vidro, tem pregos. E nós estamos lá, como se fossem larvas no meio dessa sujeira, perdidos no meio dessa vergonha. A gente não tem condição de sair. E quem vai descer nesse lugar? Pois Jesus desceu. Oh, irmão, Ele era Deus, santo, puro, justo, perfeito. Ele colocou o pé nessa sujeira. Ele desceu por essas escadarias. Ele foi ferido no caminho. Ele mergulhou nessa podridão. Para quê? Para tirar de lá a larva que eu era. Para tirar de lá o verme que eu me tornei. E Ele foi até o fundo. Eu ainda tentei fugir. E quando Ele me pegou, eu tentei mordê-lo, arrancar pedaços da sua carne. Mas Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Sabe por quê? Porque Ele conhece o reino. Ele sabe o que tem no reino. E Ele sabe o que está lá fora do reino. O reino tem paz, justiça, amor, verdade. É iluminado. E fora do reino que vai sobrar, irmão? Dentro do reino as nossas lágrimas serão limpas. E fora do reino os olhos vão continuar chorando. Dentro do reino haverá vida eterna. Mas e do lado de fora? É morte para sempre. E se o amor está dentro do reino, o que está fora? Se a paz está dentro do reino, o que está fora?
Jesus sabia aonde eu iria parar se Ele não viesse em meu socorro, e Ele veio. Sabe o que Ele pediu para mim? Em troca de todo esse sacrifício, sabe o que Ele pediu para mim? Como acesso a esse reino maravilhoso, aonde a gente não vai chorar mais, onde não tem morte, onde não tem dor, onde as coisas velhas ficam para trás, onde você vai abraçar os seus irmãos que já foram, onde você vai estar ao lado dos patriarcas, onde você vai estar ao lado dos discípulos, ao lado de Jesus. Você vai caminhar ao lado de anjos. Você vai abraçar uma mãe que se foi, um pai que se foi, uma avó que se foi. Se você for antes, os seus filhos vão te abraçar. Você vai conhecer netos e bisnetos que virão depois. Tudo isso no reino. Sabe o que Ele pediu em troca? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, e o reino será aberto para vocês. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que preparado está para vocês desde a fundação do mundo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. E se tem alguém aqui que nessa noite está sentindo no seu coração a vontade, o desejo de se comprometer com o reino, de fazer parte do reino com seu coração, com sua mente, com sua alma, com tudo que você tem e que você é. Se seu coração está queimando por esse comprometimento, eu posso ser embaixador do reino e dizer para você: seja bem-vindo. E a felicidade de Jesus nós não conseguimos mensurar. Quando alguém se derrama, quebra o seu coração, muda a sua mente e fala: eu estou no mundo, mas do mundo eu não sou. Coloque a mão no seu coração agora. Senhor meu Deus, Pai querido e poderoso, nós somos gratos pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, pelo teu sacrifício, pela tua vida, pelas tuas palavras, pelo teu ministério, pelas tuas promessas, e por essa dádiva maravilhosa que foi trazer o reino até nós. Desperta, meu Pai, no nosso coração esse comprometimento com o reino em intensidade, em verdade. Que nós tenhamos a consciência que somos embaixadores do teu reino, e que se nós vivermos o teu reino enquanto ainda estamos na terra, nós também seremos a janela pela qual o mundo conseguirá espiar o céu. Que nossa vida, meu Pai, seja um convite aos perdidos. Que nossa vida seja, Pai, um brado retumbante que chega ao ouvido de todos aqueles que estão à nossa volta. Que a nossa vida seja uma mensagem constante dizendo: arrependei-vos, reconciliem-se com Deus, porque o reino de Deus é chegado até nós.